ouvir a mensagem de hoje, que tem por base o texto do Evangelho segundo Mateus, capítulo 20, versículos 24 até o 28. E destacamos o versículo 24, que diz assim: Quando os outros discípulos ouviram isso, ficaram zangados com os dois irmãos. O tema de hoje é: no reino de Deus somos todos servos. E não era de se esperar diferente que logo alguém iria procurar Jesus para receber algum apoio diferente. O apoio de alguns filhos serem alguém de destaque no reino de Deus. A mãe de dois irmãos que eram discípulos de Jesus, ela foi procurar Jesus para que eles no reino dos céus fossem colocados um à direita e outro à esquerda, querendo dizer assim que eles tivessem um poder especial e maior do que os outros discípulos. E aí os discípulos ficaram bravos. Jesus teve que administrar uma discórdia entre eles. Primeiro, desfazer aquele mal-entendido que aquela mulher veio pedir. Ela veio pedir algo totalmente fora dos propósitos. E Jesus falou: não é assim que funciona. E desfez aquele mal-entendido, aquela má intenção da própria mulher. E aí os discípulos também tiveram uma encrenca entre eles. E Jesus tinha que administrar um problema de convivência dos próprios discípulos, porque eles não queriam que alguém dominasse eles. Só que num outro texto, os discípulos, na maior parte deles, também estavam procurando essas coisas. O que nós imaginamos aqui é que, quem sabe, eles falassem dessa forma: como eu não pensei nisso antes? Agora aquela mulher já falou com Jesus e propôs que os dois filhos dela fossem alguém importante, que tivesse um governo nas mãos no reino dos céus. E nós não pensamos isso. Quem sabe a nossa mãe não veio fazer essa proposta para Jesus. E Jesus responde: pessoal, calma, não é assim que funciona. Vocês nem sabem do que estão falando ou pedindo. No reino dos céus, grande é aquele que ajuda, aquele que serve. E por que ele é grande? Porque ele está fazendo algo útil. Aquele que não está fazendo nada útil e quer mandar nas pessoas, ele por si só é um inútil. Nem deveria estar lá. Mas aquele que trabalha, aquele que faz a sua função com humildade de coração e realmente testemunha a palavra na sua própria vida, na família, na igreja, onde ele estiver, esse é grande, porque ele realmente é importante para o reino de Deus. E ainda Jesus acrescenta, dizendo assim, desmanchando toda aquela autoridade que possa aparecer na igreja. A igreja, ela não pode ter um poder de um sobre o outro. Não tem hierarquia na igreja. Então, são todos iguais? Então não pode haver alguém que administra a igreja de cima para baixo, achando que tem o poder infalível que veio das mãos de Deus. Isso não funciona. Assim, na igreja, de forma verdadeira, o congregado e o pastor, ou o presidente da igreja, ou aquele que ocupa funções espetaculares dentro da igreja, eles são iguais. Perante Deus eles são iguais e perante as pessoas eles são iguais. Não existe força de mandato, governo dentro da igreja. Mas a função do pastor que ele exerce na congregação é por causa do seu chamado.
Ele, na congregação, ele é como um pai para os congregados. Ele é o pastor, ele que guia os congregados para a palavra, para a salvação eterna. Mas não é para ocupar poder dentro da igreja. Ele é o grande guia colocado por Deus na igreja. E nesse momento, quando ele é pastor e ele exerce a sua função com humildade e determinação, ele é aclamado pela congregação como aquele que está guiando eles. E ele tem essa autoridade que veio de Deus para levar o evangelho, administrar a palavra e os sacramentos. Mas nunca para mandar na vida dos congregados. E assim também quem ocupa a função de diretoria numa congregação, de diaconia, também não tem esse poder na mão de ser como se fosse assim governadores dentro de uma igreja. São todos iguais. E Jesus Cristo, que é o dono da igreja, somente Ele pode ser o grande governador, o grande administrador. Quanto a nós, vamos trabalhar aqui na igreja, vamos nos preocupar em fazer a nossa parte conforme os dons que nós recebemos. E esse é o ponto que Jesus fala para os discípulos. Parem de pensar em querer mandar um no outro aqui na igreja. Não é assim. Cada um se preocupa, por favor, se preocupe em levar o evangelho ao semelhante, em ajudar. Por isso, vamos sempre nos lembrar de que Jesus Cristo é o nosso dono, Jesus Cristo é o nosso patrão, Jesus Cristo é o Senhor da igreja, porque só Jesus Cristo morreu pela igreja e pagou os pecados de todos. E Ele, ressuscitando ao terceiro dia, nos deu a garantia da nossa ressurreição e que a sua obra está completa. Nós nos baseamos em Cristo, e Cristo é aquele que nos comanda. E nós, nas diversas funções que temos na igreja, somos iguais um com os outros e trabalhamos, fazemos a nossa função, sendo útil aqui na terra. Amém. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai Celestial, livra-nos desta vontade de querer mandar na Tua igreja. Não, quem sabe, mandar no Senhor, mas mandar em pessoas. Ajude-nos que possamos servir da melhor forma como pastores, como membros da congregação. Dê-nos este privilégio de ainda podermos trabalhar em favor do Teu santo reino há muitos e muitos anos ainda. Sim, nós estamos aqui à Tua disposição. Nós como pastor e todos esses congregados que ouvem e escutam esta palavra de consolo e orientação. Dê-nos a oportunidade de servir mais, trabalhar mais, ser mais útil para a Tua Santa Igreja. Em nome de Jesus. Amém.